Vamos agora olhar para as declarações do Ministro dos Negócios Estrangeiros a propósito da taxa de 4,5% para evitar o segundo resgate. Vamos então ao encontro do Ricardo Jorge Pinto, no Porto. Ricardo, já vimos aqui as consequências que podem ter estas declarações a nível económico, a nível político. Este é mais um episódio de declarações incómodas e polémicas feitas por um Ministro de Passos Coelho. Como é que isto se explica? Pois, é difícil explicar. Já tinha sido pouco sensato que Pedro Passos Coelho, enquanto Presidente do PSD, durante a campanha para as eleições autárquicas, tenha andado a falar dessa possibilidade. É um erro agora acrescido e de maior gravidade que seja o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que ainda por cima não tem nenhuma pasta relacionada com a economia ou com as finanças, a falar de novo nessa questão do resgate. Não haveria aqui nenhuma necessidade disso. Neste momento, de resto, do ponto de vista político, as condições são para a negociação de um programa cautelar. O próprio secretário-geral do Partido Socialista, António José Seguro, já se veio mostrar disponível, até sem o cenário de eleições antecipadas, para começar a colaborar nesse tal plano de resgate, aliás, nesse tal programa cautelar, que é uma alternativa muito mais suave e muito mais acondicionada àquilo que são as necessidades de Portugal. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, fora de fronteiras, falar desta matéria, pondo até um número à frente daquilo que é a condição para esse segundo programa de resgate, parece-me muito pouco sensato e, sinceramente, sem nenhuma explicação plausível. Fazem sentido, então, as críticas de António José Seguro? Fazem sentido, embora também haja ali alguma hipocrisia, de resto própria também do combate político, porque a verdade é que o próprio Partido Socialista tem andado muitas vezes a falar dessa quase inevitabilidade de um segundo resgate e, portanto, é o principal partido da oposição, que tem todas as condições, como dizem as sondagens, para chegar ao poder, quem também tem colocado esse cenário com palavras que também têm chegado, de igual forma, aos nossos credores, que ficam, obviamente, preocupados quando ouvem um partido que pode ser poder no final deste resgate a falar desse cenário, mas obviamente ficam muito mais preocupados quando é um membro do Executivo a admitir exatamente esse cenário, embora se perceba que na cabeça de qualquer político, na cabeça de qualquer responsável, o cenário desse segundo resgate não pode ser tirado da mente e também, obviamente, que tem que haver um número, e este número de 4,5% certamente que é o número que está em cima da mesa nas reuniões de Conselhos de Ministros. E para além do impacto na cabeça dos políticos e desses ganhos e perdas na luta partidária, na cabeça dos portugueses, estas declarações de Rui Machete poderão ter impacto? Eu acho que a cabeça dos portugueses anda muito confusa em relação a estas matérias. Por um lado, vê que há indícios muito concretos de alguma recuperação económica, os números do desemprego a baixarem, as taxas de juro a descerem, alguns sinais em relação às exportações que também são bastante otimistas, mas por outro lado percebem que o ano de 2014 vai ser extremamente complicado, bastando olhar para aquilo que foi a negociação do Orçamento de Estado para 2014 e também as medidas de austeridade que ainda vão ser aplicadas. E, portanto, há aqui uma enorme confusão, ainda ninguém sabe exatamente o que é que irá acontecer e até também do ponto de vista político, o cenário deste Executivo poder não resistir àquilo que é a pressão da necessidade de uma negociação desse segundo resgate, com obviamente o Partido Socialista aí a pedir as eleições antecipadas de novo, tudo isso está neste momento a causar muita confusão na cabeça dos portugueses, por isso, mais uma vez, estas declarações do Ministro dos Negócios Estrangeiros, que tem até a responsabilidade de ser o mais diplomata nas declarações que faz, me parecerem muito pouco compreensíveis. Obrigada, Ricardo Jorge Pinto, o comentador da RTP, aqui a analisar então estas declarações do Ministro dos Negócios Estrangeiros que estão então a gerar polémica e já mereceram a reação do líder da oposição.